cabelos que não ajudam. Muito. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Hoje eu tinha programado um outro tema. Na verdade, eu tinha dito na última live que o tema de hoje seria. Deixa eu arrumar aqui. Ficou bom. Que o tema de hoje seria procrastinação. Porém, os meus últimos atendimentos, né, dessa semana que passou, tenho recebido algumas mensagens, algumas perguntas sobre o tema de hoje, que é o aborto. Então, eu decidi falar sobre isso. É um tema um tanto quanto polêmico, mas o que eu venho trazer hoje é uma percepção sistêmica, uma percepção espiritual, né? Sem cunho religioso, mas trazer um novo olhar, né? Para as nossas questões aí referente a este tema. Recebi algumas perguntinhas, então vou responder também sobre isso. Então, como sempre, a live é no Instagram e no Facebook ao vivo, e depois eu jogo para o YouTube, tá bem? Então, quem não estiver aqui ao vivo e depois pode compartilhar aí com seus grupos, com seus amigos e assim por diante. O pessoal está chegando. Boa noite pessoal do Face, pessoal do Instagram. Vou dar só mais uns minutinhos para dar tempo da turma ser avisada e entrarem. O tema de hoje é abortos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando também alguma perguntinha, se eu puder, eu já vou esclarecendo e a gente vai falando melhor sobre isso. Boa noite, todo mundo que está entrando agora. Bom, então a base do que eu venho trazer hoje é sobre os meus estudos, né? Então, eu sou professora de constelação familiar, sou facilitadora em constelação familiar, trabalho com psicoterapia, hipnose. Então, tudo que eu trago hoje é baseado nos meus estudos, nas minhas leituras, nos meus atendimentos de consultório, né? A percepção clínica, né? A clínica desse tema que eu estou abordando hoje. E é muito interessante porque faz 10 dias que eu tenho recebido muitas pacientes com este tema, o aborto, né? Ou que fez, ou que quer fazer, ou que está na dúvida. E aí, por isso que eu decidi trazer este tema hoje, né? Um tema tão importante, um assunto tão importante. E polêmico também, né? E então, o que eu quero dizer antes de iniciar é que o que eu estou dizendo, o que eu vou trazer para vocês, não é em defesa de nada, não é a favor de nada, não é uma regra, uma lei que eu quero embutir em vocês. Eu estou trazendo uma nova percepção, eu quero trazer uma nova percepção e um novo conhecimento, né? Baseado, como eu disse, nos meus estudos e nos meus atendimentos. Então, a base dos meus estudos é a constelação familiar, né, desenvolvida pelo Bert Hellinger, e também sobre a questão da espiritualidade também, né, para este olhar. Então, antes de nós começarmos, eu separei um trechinho aqui de um texto do Bert Hellinger falando sobre isso. O Bert é o precursor, o criador da constelação familiar. E o Bert diz o seguinte, deixa eu achar aqui o textinho que eu separei para vocês.
Crianças abortadas têm sempre um efeito especial para os seus pais. Elas são sempre importantes para os pais. Nisso, existe frequentemente a dinâmica de que a mãe ou o pai dessa criança abortada queira segui-la também na morte. Ou espiam quando mais tarde não se permitem estar bem. Por exemplo, não tem ou não encontro mais um outro companheiro. Ou, se tem um relacionamento, se separam. Isso seria muito pior para a criança abortada se soubesse do efeito do seu destino. Isso é uma frase do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. É um livro bem interessante do Bert. E dentro dessa percepção, eu quero começar falando que não existe o certo nem o errado. Existe o momento e existe o melhor que cada um pode fazer naquele momento. Então, mediante uma criança que é indesejada, uma criança que não foi planejada, cria-se essa possibilidade de um aborto. Essa semana eu tive alguns casos onde uma mulher estava na dúvida se abortava ou não, outra que casada, mas que já teve muitos filhos e não queria mais um, não comportava mais um, decidiu fazer. Teve outra que já chegou para mim que já tinha feito, recebi algumas mensagens perguntando disso, inclusive hoje no Instagram eu deixei um feedzinho falando sobre isso, né? Me deixa uma pergunta sobre isso, e é muito legal quando os homens também participam, e até me veio uma pergunta se o homem também sofre quando uma mulher faz um aborto, né? Então vamos falar de tudo isso hoje. Então, primeiramente, quando um homem e uma mulher eles se relacionam sexualmente, existe a possibilidade de um filho, né? A consequência é um filho. Existem as prevenções. Quando essas prevenções elas não são feitas e esse filho é indesejado ou que veio no momento que não é o momento certo para o casal ou para o homem e para a mulher, cria-se essa possibilidade. Porém, essa possibilidade, ela traz o que nós chamamos de emaranhamentos, porque as leis do Bert diz ordem, hierarquia, né? Então as pessoas ela têm a sua ordem de pertencimento. O pertencimento, todos têm o direito de pertencer, e o equilíbrio de troca. Quando há a decisão do aborto, né, de tirar essa criança, o que acontece é uma exclusão. Com essa exclusão, ela não tem o direito de pertencer, ela não tem o lugar dela de ordem naquele sistema familiar. E essa memória de exclusão, este bebê que não pôde vir, este bebê que foi excluído, abortado, morto, fica esse vazio, esse buraco no sistema familiar. Isso fica impresso no DNA da família. Veja, se você provocou um aborto sendo homem ou mulher, essa memória está impressa no seu DNA e todos os seus sucessores, todos os que vierem depois de você. Essa informação ela fica, que alguém foi excluído, que alguém foi morto. Se a sua família, pais, avós fizeram, você traz essa memória de morte e de aborto. E o que isso acarreta? De que forma que isso, que efeito isso tem para a família? Vamos começar pela mulher. A mulher, ela que diz o sim, né? A mulher que se abre, a mulher que coloca o óvulo, o homem que entra, o homem que coloca o espermatozoide depois para fecundar. Então, o primeiro sim, ele vem da mulher. E quando a mulher tem o bebê, ela disse o sim também, para que esse bebê pudesse vir, para que essa criança pudesse vir. Quando essa mulher diz não, ela está dizendo sim à morte e não à vida.
E a mulher, ela se conecta com a morte, já que ela que disse o sim para que esse bebê viesse, e depois ela está dizendo não. E aí a mulher, ela fica conectada com essa morte. Isso pode trazer sintomas físicos. Isso pode gerar problemas útero, ovário, endometriose, ovário policístico, enfim, várias situações nos órgãos femininos, mediante a essa informação que está lá implantada, né, no corpo, no DNA. Pode trazer depressão. Se essa mulher ela é casada e ela decide abortar, isso interrompe o vínculo dela de amor com o marido. Isso pode gerar uma não continuidade do relacionamento, porque a relação ela fica desequilibrada. Ela como mulher, a autoestima dela não fica tão legal, porque ela tem essa conexão com a morte, com este vazio. E muitas vezes isso traz dificuldade para ela se relacionar novamente, afetivamente, amorosamente. E aí, eu recebi uma pergunta hoje de um homem falando, mas e para o homem, qual é o efeito disso? Já que a mulher fez. O homem, o efeito é igual. Porque a mulher fez, mas de certa forma, o homem deu consentimento. Porque 50% desse filho é dele. E dentro de várias opções que a gente tem no mundo, né? Tem o filho, põe para adoção, a família cuida, enfim, tem tanta gente que quer ter filho e não pode. Então, para o homem, tem o mesmo peso, né? Essa semana, por um exemplo, eu tive um contato com uma pessoa fora aqui do país, onde ele desenvolveu uma ansiedade muito grande, uma, ele não conseguia se sociabilizar, dificuldades em sociabilizar. E aí, na hora que nós abrimos o campo, ele estava conectado com um aborto. E aí nós fomos investigar, e o aborto não era dele, o aborto era da mãe. Só que a mãe não fez o aborto, foi um aborto espontâneo. Mas mesmo assim, ele estava conectado com a dor da mãe. Ele veio depois do aborto, então ele trouxe essa memória de dor da mãe. E aí isso influencia hoje na vida dele. Ele estava no lugar de primeiro filho, só que ele não era o primeiro filho, ele era o segundo. Então ele também estava em desordem, ele também não estava no seu lugar de equilíbrio. O irmão que morreu não pertencia. Então o homem ele sofre as mesmas questões. Muitas vezes o homem ele não vai bem no trabalho, ele não consegue se relacionar afetivamente com o pai, porque ele fica conectado diretamente com a dor da mãe. Para os filhos, né? Para os filhos que vêm depois disso, os filhos também se conectam com isso. Então, por exemplo, esse garoto, um homem, se conectou com essa questão da mãe. Mas eu já atendi muitos bebês, muitos bebês que têm problema de refluxo, que têm problema de insônia, hiperatividade, e quando a gente vai abrir o campo, percebe-se que tem um aborto. Ontem eu disse com uma moça que entrou em contato comigo, falando que o filho foi diagnosticado com hiperatividade, TDAH, TOD, né? Todas essas questões. E aí, quando a gente abre e vai entender, o que encontra? A mãe perdeu um bebê antes disso. A criança vem depois, então ela já se conecta com essa informação. Há um tempo atrás eu atendi uma cliente que o filho foi diagnosticado com hiperatividade e a mãe trouxe para que eu pudesse atendê-lo. Só que a mãe era evangélica. E aí, quando eu falei dessas leis, ela falou, mas não faz sentido para mim, né? E o campo mostrando que tinha um aborto, até que ela assumiu que tinha realmente feito um aborto quando ela tinha 14 anos de idade.
E aí, quando eu comecei a bater um papo com ela sobre isso, ela me disse: mas eu me batizei. E quando eu me batizei, as águas do batismo, todos os meus pecados eles foram purificados. E dentro da religião dela, eu respeito isso e acredito que sim, se isso fez sentido para o coração dela e ela sente que isso foi um pecado e que ela foi perdoada. Tá tudo certo. Porém, existe uma alma que tinha um propósito aqui nessa terra. Existe uma alma que tinha uma evolução a ser cumprida aqui nessa terra. E ela era o portal para isso. E ela disse não. E aí, quando ela diz não, o que acontece com essa alma? O que acontece com essa criança? Essa criança fica excluída. Ela não tem o lugar dela de direito, o lugar de pertencimento. E aí, o que o irmão fazia? Ele brincava por dois, ele comia por dois, ele corria por dois, ele chorava por dois, tudo por dois. E ela desesperada e a escola desesperada. E aí, depois de um longo tempo, ela entendeu e aceitou olhar para isso. E foi tão interessante que ela olhou para isso, nós fizemos uma sessão. E nessa uma sessão que nós fizemos, eu dei umas tarefas para ela fazer em casa. Em 10 dias, ela me mandou uma mensagem que a escola disse que a psicoterapia, que a psicóloga estava dando super certo, porque o menino já estava, era outra criança na escola. E, na verdade, ela não estava fazendo acompanhamento psicológico toda semana. Nós havíamos feito uma sessão e entendido o que essa criança estava fazendo, a quem ela honrava. E ela honrava o irmão. Então, ela dizia para o irmão inconscientemente: você não pôde vir, então eu brinco por você, eu choro por você, eu faço tudo por você. E foi um processo muito bacana. E desde então, tá tudo certo. Então, inconscientemente, a nossa alma, ela sabe de tudo. Às vezes a nossa razão, dentro da nossa rotina, dessa loucura, a gente percebe, as coisas passam e assim por diante. Mas a nossa alma, ela se conecta. E por isso que é tão rico um campo de constelação, por isso que eu sou apaixonada por isso. Porque o campo, ele me revela o que a alma está vendo, e não o que os nossos olhos físicos estão vendo. Ele mostra o que a alma olha. E nós olhamos para essas exclusões, nós olhamos para a morte, nós olhamos para os abortos. Poxa, Tatiana, mas eu nunca fiz, a minha mãe nunca fez. Mas se aparecer no campo, nós podemos buscar de quem é. E de quem é aí esse bebê, por exemplo, a bisavó, da avó, não importa, a gente faz a inclusão, né? E aí, o que é essa inclusão? O que foi feito, o tirar ou não tirar, não dá para mudar o resultado disso. Mas dá para mudar como a gente lida com isso. A partir do momento que nós percebemos que eu estou quebrando uma lei, que eu estou desonrando uma ordem da vida, uma ordem natural, que eu estou causando a morte de alguém, eu percebo isso, eu posso lidar com isso de outra maneira. E aí nós podemos fazer, você pode fazer um movimento de inclusão, de olhar. Então, por um exemplo, esse garoto, eles são 4 irmãos. Ele era considerado o primeiro, mas tinha esse aborto. Então, como é trabalhar isso? É olhar que antes dele alguém morreu, alguém não pôde vir. Então eu incluo este irmão. Ele passa de primeiro para segundo e o de segundo para terceiro. Então ele é o segundo de 5 e não o primeiro de 4. Quando este movimento acontece, ele fica no lugar dele e o irmão, a memória do irmão, tem um lugar de pertencimento. Isso traz equilíbrio para todo o sistema familiar. Então, muitas vezes, mas como é que eu falo disso com a minha mãe? Ou como é que eu, mãe, falo disso com os meus filhos? Não preciso falar verbalmente ou diretamente. Mas o que eu posso fazer? É dar o lugar para esse inconsciente, para esse coletivo familiar. Entende? A mulher,
ela sofre muito mais. Mesmo que ela queira fazer, mesmo que ela decida, ela opte naquele momento por fazer, porque naquele momento é o melhor e é o que ela pode fazer. E aí ela fica com aquele vazio. Ela se conecta com esta dor. Ela se conecta com o sentimento da morte. E aí, muitas vezes, se é casado, o relacionamento começa a ir por água abaixo. Se ela não é casada, ela não consegue se relacionar afetivamente. Pode ter doenças, como eu já disse. E aí, qual é o movimento? Se reconciliar, olhar para este bebê, dizer para ele, né, para essa memória, para essa alma, que ele faz parte. E assim a gente faz uma reconciliação, não só com ele, mas com nós mesmos. Porque às vezes a gente faz porque é o momento, mas existe uma culpa muito grande. E a culpa não serve de nada. De nada. A culpa é algo que a gente precisa pegar, rasgar, amassar, jogar no lixo. A culpa não serve de nada. Ficar na culpa não resolve. O que resolve é assumir o que foi feito. E aí, quando se assume, quando se olha, pode se resolver, pode se trazer uma solução. Só assim as coisas entram no eixo, entram em equilíbrio. E para os abortos espontâneos, né? Tem mulher que não consegue. Tenta, tenta, tenta e não consegue. Quer, sonha. O sonho da vida dela é este. É a mesma coisa. Se eu desconfiei, se a minha menstruação atrasou, se eu fiz o teste lá, deu positivo, depois de um tempo eu sangrei, é um aborto. Esse sangramento é um filho. E este filho precisa ser olhado e incluído. Existem movimentos específicos, tanto dentro da constelação, que é a área que eu trabalho, como outras ferramentas que a gente consegue olhar para isso e perceber quantos foram. Porque às vezes na tentativa se perde muitos filhos e não sabe quantos. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela chegou a encontrar, né, 7 perdas. E aí ela tem 7 filhos. Ela tem 7 filhos que não puderam vir, não puderam ficar com ela não pôde cuidar, eles não puderam crescer. Mas esses filhos vieram. Ela é mãe de 7 filhos. 7 filhos mortos, 7 filhos que viraram anjinhos. Mas ela é mãe de 7 filhos. Então, um aborto, a gente trata como um aborto, mas na verdade é um filho. E isso faz toda a diferença para a alma familiar, para o sistema familiar. Isso a nível sistêmico. Agora, a nível espiritual. Nós todos somos regidos por uma alma. E dentro da nossa alma existe um planejamento de vida, um projeto de vida. Então, nós viemos aqui para o mundo através de um portal, que é a nossa mãe e o nosso pai. Baseado nesse portal, a gente tem uma estrutura de vida para que a gente possa seguir os nossos planos e evoluir. Dentro desse processo de evolução, a minha alma se propôs a vir. A minha alma se propôs a vir nessa mãe e nesse pai. A minha alma decidiu aprender a evoluir nesse sistema familiar. Porque não é à toa que nós viemos daquele pai e daquela mãe. É o que nós precisamos para a nossa evolução. Ok. A alma fez esse movimento, veio naquele pai e naquela mãe. Aí você como mãe, você como pai, vai lá e decide tirar, abortar, matar. Como é que fica a evolução deste outro ser? Como é que fica o desenvolvimento daquela alma e daquela pessoa que precisava de um corpo físico, de um pai e de uma mãe, para seguir o planejamento de vida dela? Não fica. Ela simplesmente não fica. Talvez, eu não tenho essa certeza. Dentro dos meus estudos, eu tenho as minhas crenças, tenho as coisas que eu acredito. Mas talvez essa alma tenha uma outra oportunidade. Mas, e você? Como é que a sua alma fica perante a essa
ação. Como é que esse equilíbrio, ou este desequilíbrio, como fica esse peso sobre você? Então, é uma responsabilidade muito grande fazer isso, da mesma forma que é uma responsabilidade muito grande ter um filho. Não é fácil ser pai, ser mãe, cuidar. É uma responsabilidade muito grande. Mas também escolher não ter é uma responsabilidade muito maior. Porque além do outro ser que você bloqueia de desenvolver e de evoluir, de nascer, você também está se conectando com esta morte, com este peso. Então é muito importante que, se você tenha feito ou que conhece alguém que fez, pare para pensar um pouco sobre tudo isso e reconecte. E olhe para os movimentos de solução que isso pode trazer para a sua vida e para o seu sistema familiar. O tipo de equilíbrio que isso pode trazer para o seu sistema familiar. Então, eu volto a dizer, bastante gente entrou depois, eu disse isso no começo e vou dizer agora. Eu não estou aqui julgando nem apontando o fato, o ato de fazer ou não fazer. Eu só estou explicando as consequências. Cada um, no seu momento, faz o que acha que é o certo, que é o melhor. E está tudo certo. Mas é importante, a partir do momento que é feito e que eu estou trazendo essa informação, que você possa parar e pensar, poxa, será que isso faz sentido realmente para mim? Vai estudar um pouquinho, vai ler, vai buscar na internet, vai buscar. E confere realmente tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E aí, fazendo sentido, vai de encontro com a resolução, vai de encontro com a cura de tudo isso. Entendem? É muito importante para o seu sistema familiar, é muito importante para os filhos que vêm depois, é muito importante para os netos, né? Se você tem filho, você vai ter neto. É muito importante para você se reconectar. Se você fez, se ajustar, olhar para isso, se perdoar, dar um lugar. Porque assim o seu processo ele também vai ficando mais leve. Porque da mesma forma que a gente também veio aqui para evoluir, ficar preso nessa dor não leva a gente a nada, né? Então, o aborto espontâneo, não espontâneo, casados ou não casados, não importa. A perda de um bebê, ele conecta a família à morte. Pessoas que conectam à morte têm sintomas físicos, emocionais ou espirituais. Então é importante que isso seja visto. É importante que isso seja olhado e reequilibrado pelo bem geral, pelo bem do bebê que não pode vir, pelo seu bem, do homem, da mulher, e pelo bem de todas as crianças que vão vir depois. Então, deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas que me vieram no Instagram. Eu sempre vou falar aqui da constelação, ela é minha queridinha. A constelação é um caminho incrível para se olhar para isso, para olhar se o seu sistema tem, para olhar se você sabe que tem, se você fez, se sua mãe teve. É muito bacana olhar para isso, incluir, ressignificar, né? Porque é muito pesado também estar num lugar que não é seu. Você está no lugar de primeiro filho e de repente você é o terceiro filho, né? Você carrega todo o peso desse primeiro. E carrega também toda a... Como eu posso dizer para vocês? Toda a necessidade que a mãe gera no outro, né? Eu não pude ter aquele, ou eu não pude dar para aquele, eu faço tudo por esse. É muito pesado. Então,
Estou à disposição. Se quiserem saber algo mais sobre isso, me manda aqui uma mensagem no direct, no Facebook também. Meu celular está nas redes sociais, pode me chamar. Quem tiver dúvida, a gente bate um papinho sobre isso. Mas meu objetivo é trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês sobre esse tema, né, que é tão importante, algo tão sério, e que nesses 10 dias foi uma sequência, assim, foi bem incrível a quantidade de pessoas que me procuraram por N situações e sempre desembocava nas mesmas respostas, né? Então, desde uma criança de 3 anos diagnosticada com hiperatividade, uma de 5 com TDAH, um adulto com ansiedade, uma mulher com doença no ovário, todas levando para o mesmo caminho. E se isso muitas vezes não é olhado, causa muito mais problemas, né? E muitas vezes causa até a não condição da mulher ter outros filhos. Então é bem importante que isso possa ser olhado, ok? Então é isso. Obrigada pela presença de vocês, por deixar eu entrar aí, né, do outro lado. Dúvidas podem me chamar, quiser deixar uma mensagenzinha, o que eu puder ajudar a esclarecer, eu vou trazendo aqui informações para você, tá bem? Uma gratidão eterna por todos vocês, uma ótima noite e um bom restinho de semana. Um beijo, gente. Beijo.